Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo. E, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora de Nazaré, São Luís Martã. Queridos irmãos, eu acredito que vocês prestaram bem atenção na oração que fizemos logo depois do Glória. Bem breve, ainda recordo como a oração se expressava. Dizia assim: "Ó Deus, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos sempre um coração de filhos, para alcançarmos a herança da vida eterna." Meus irmãos, Jesus, nosso Senhor, revelou Deus para nós como Pai. Com efeito, ele disse: "Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, o Filho revela o Pai a quem ele quer. Ninguém vai ao Pai senão por ele", por Jesus, nosso Senhor. Então, nesse domingo, Dia dos Pais, nós proclamamos que Deus tem um relacionamento singular, especial conosco. Deus não é uma ideia, não é uma energia, não é um pensamento, como dizem por aí essas correntes filosóficas que tendem para o espiritismo. Para nós, Deus é Trindade, é um Deus só, em 3 pessoas, Pai e Filho e Espírito Santo.
Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Uma oração que aprendemos desde a nossa infância e a repetimos há 2000 anos, Pai nosso que estais nos céus. Chamar a Deus de Pai. Ele não é um simples conhecido, um simples amigo. Ele quer conosco uma amizade profunda. Imaginem o relacionamento de filho com pai e de pai com filho, não é forte? Quanto mais o relacionamento com Deus, que transcende a humanidade, o sangue, a natureza. Eu digo isso para vocês, para que sejamos alegres na vida cristã. Nós temos um Pai, temos um irmão primogênito, Jesus Cristo, nosso Senhor. Dai-nos sempre um coração de filhos, que como o filho pródigo, se nos afastarmos, se eventualmente nos afastarmos da casa do Pai das misericórdias, voltemos com ligeireza para os afagos do Pai. Eu costumo dizer que aqui na face da terra é normal atingirmos a independência. O homem deixa pai e mãe, vai formar sua família, ou vai ser um sacerdote, mas mesmo assim ainda continua com vínculo familiar com os pais, mas nós, filhos espirituais de Deus, somos sempre dependentes dele. Na vida espiritual, nunca alcançamos e nem queremos uma vida de maioridade. Não queremos independência em relação a Deus. O Pai das misericórdias poderia muito bem se alegrar que o filho queria sair de casa. Eventualmente, vamos supor que ele já tinha atingido os 18 anos ou os 21 anos de idade. Ele quer ir para longe, enfim, formar a sua vida, mas esse pai, como eu dizia, é o Pai das misericórdias, é o Pai mais especial, está acima de todos os pais. Deus, Ele quer que nós estejamos sempre na sua casa. É por isso que nosso Senhor disse que quem não for como uma criança não entrará no reino dos céus. Mas em qual aspecto eu devo ser como uma criança? Não imaturo, não com falta, diríamos, de juízo, mas criança no sentido de que eu sou exclusivamente dependente de um adulto. Se você abandonar uma criança lactente à sua própria sorte, ela não sabe nem se dar o comer, ela não sabe nem como se dá o beber. É assim que nosso Senhor quer que sejamos, total e exclusivamente dependentes de Deus. Nada façamos sem Ele. Sejamos como crianças espirituais, ou seja, dependentes de Deus, e assim que entraremos no céu. Dai-nos um coração de filhos para alcançarmos a herança da vida eterna. Deus é a fonte de toda paternidade. Sem Ele, o homem não tem vida. Eu digo a vocês, nesse Dia dos Pais, que foi essa a maneira que Deus escolheu para que os seus filhos viessem a esse mundo. Nós dizemos assim: olha, nós criamos os filhos para o mundo. Os pais não falam assim? Nós não temos os filhos para nós, temos para o mundo. Um dia eles crescem, saem de casa,
formam suas vidas. Não, nós não criamos os filhos para o mundo. Nós criamos para Deus. Para Deus. Deus consagrou esse modo para a geração de filhos, que um homem e uma mulher se unissem. Um casamento não deve se constituir só na atração física. A gente sabe que só com atração física, o casamento está fadado ao fracasso, se ele não for edificado na rocha firme que é Cristo. Quem se casa, em primeiro lugar, faz um compromisso com Deus. Se eventualmente você romper o seu casamento e por coisas espúrias, você está rompendo a aliança com o próprio Deus. E um dia seremos responsabilizados por isso. Queridos irmãos, um pai representa Deus para os filhos. Que imagem linda! Imaginem se o pai tivesse essa ciência. Por isso que os mandamentos da lei de Deus, logo após os 3 primeiros mandamentos referentes ao nosso compromisso de filhos para com o Pai dos céus, amá-lo sobre todas as coisas, não brincar com o seu santo nome, guardar os dias santos. Dia de domingo, às vezes eu não vou na casa do meu pai e da minha mãe, pois eu venho aqui na casa do meu pai por excelência, que é a igreja. Eu venho para a missa. Não posso ficar afastado da casa do meu pai. Eu posso ficar sem visitar o meu pai e a minha mãe no domingo, mas não deixo nenhum domingo de ir à casa do meu pai, que é a igreja católica única, para participar do seu banquete eucarístico, esse banquete que o Pai preparou para nós no altar, onde Ele serve como alimento o seu Filho Jesus Cristo, que dá vida ao mundo. Aí vem o primeiro mandamento, após esses 3, referente aos pais. Honrar pai e mãe. Queridos irmãos e irmãs, quem dera que nós compreendêssemos as nossas relações como espirituais. O que nos une é muito mais do que o sangue. Quem dera que o pai estivesse preocupado com a salvação dos filhos. Às vezes, os pais não se preocupam com o caminho errado que o filho está tomando. Quer ver o sucesso do filho a qualquer custo. Lembrem que você deve criar o seu filho para o céu e não para o inferno. O que adianta o seu filho ganhar o mundo inteiro aqui, e a gente sabe que esse mundo passa. Tudo isso aqui passa. O dinheiro que juntamos, a beleza que tínhamos, a saúde que tínhamos, tudo isso, o tempo se encarrega de anular tudo isso. O que dura para sempre é a vida eterna. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ter tantos títulos de advogado, de médico, disso, daquilo, mas vem perder a vida eterna. Não adianta nada o sucesso daqui se vamos perder a vida eterna. Educar para o céu. Vocês escutaram bem a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos? Quem escuta essa leitura, a primeira vez não entende o que São Paulo está falando. São Paulo era judeu, embora ele tivesse a cidadania romana. Mas sabe, nessa segunda leitura, São Paulo está lamentando, porque os seus irmãos judeus não acreditavam em Cristo como Deus, como Filho de Deus, como enviado do céu.
E os seus irmãos judeus tinham tudo. Olha como diz São Paulo. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua. Quem dera que os pais também tivessem essa dor no coração por olharem seus filhos não se interessarem pelas coisas do alto. De os filhos não poderem se reunir com os pais na eternidade, porque estão escolhendo um caminho que leva à perdição, que leva ao grande abismo, ao qual Jesus se referiu, como um lugar onde só há choro e ranger de dentes, o Sheol, o inferno. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. Vixe, eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. É como se São Paulo estivesse dizendo assim também, eles são católicos, eles têm tudo. Tem a Eucaristia, tem Maria, são da verdadeira igreja, mas vivem como pagãos. Vivem como pagãos. São batizados, comungam, mas vejam como eles vivem. São pagãos. Em outras palavras, São Paulo diz isso. Porque Jesus era judeu. Jesus, ele veio dos judeus, a ponto de o Papa, o saudoso São João Paulo II, chamar os judeus e os nossos irmãos mais velhos, porque a nossa fé tem a raiz nas antigas promessas do judaísmo. Mas era o judaísmo que deveria acreditar no cristianismo e não o contrário. Deles é que descende quanto à sua humanidade Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste dia dos pais, eu invoco a presença do pai de Santa Teresinha, São Luís Martin. Ali está a imagem de Santa Teresinha. As 5 irmãs se tornaram carmelitas. As 5 filhas de Luís Martin e de Zélia. Santa Teresinha é a santa canonizada, mas as outras 4 irmãs já abriram o processo de beatificação das outras 4 irmãs. Nunca se ouviu na história falar de uma família santa, que gerou santos para o céu. É lindo ler a vida dessa família. O carinho do pai para com as filhas. Quando nós criamos esses vínculos espirituais, mais facilmente nós aceitamos a morte. Ela é dolorosa, mas nós a aceitamos porque a vida vai para além daqui. Aceitamos até a separação. Imagine Luís Martin vendo as 5 filhas entrarem no Carmelo. Na verdade, 4, porque uma quinta entrou numa outra comunidade religiosa. Teve uma das irmãs de Santa Teresinha que teve que ficar cuidando do pai até ele falecer. É interessante a conversa que Luís Martin tinha com as filhas. Uma certa vez, ele fez um ato de oferecimento. Deus escuta quando os santos falam. Tudo que um santo fala é por moção do Espírito Santo. Ele não fala assim por nada. Aí Luís Martin falou com suas filhas desse modo, no ato de oferecimento. Meu Deus, eu estou muito feliz. Eu precisaria de um sofrimento, de uma dor, para poder
mereceu o céu. Eu já disse para vocês, o modo como os santos falam parece loucura, mas são loucos para esse mundo, sábios para Deus. A sabedoria desse mundo que é loucura para Deus. Vixe, cala a boca, não fala isso. Pedir sofrimento, nós que somos carnais não entendemos isso. Nós que somos muito dessa carne aqui, não entendemos a maneira como os santos falam. Eu estou muito alegre. Eu já falei para vocês que a alegria pode nos anestesiar. A alegria demasiada pode nos tornar insensíveis ao céu, às coisas celestes. Eu tenho que sentir prazer. O homem cultua o prazer, ele tem que comer para se sentir feliz. Ele tem que viajar, ele tem que se olhar no espelho, ele tem que se vestir bem, ele tem que mudar de carro para se dar prazer. E a vida não é assim. Vocês sabem disso melhores do que eu. Como a gente rala, passa por tantas agruras. Uma vez, alguém falava para o Dom Henrique Soares, grande bispo, que Deus chamou para o céu. Era tão especial aquele bispo, que nós não fomos dignos, Deus recolheu logo ele para o céu. Viu, as pessoas boas Deus leva logo. Porque o mundo não é digno dessas pessoas santas. Alguém dizia, mas Dom Henrique, eu não concordo com essa história de rezar na Salve Rainha, vale de lágrimas. A gente tem que passar um pensamento positivo para as pessoas. Aqui é um mundo de alegria. Dom Henrique respondeu para aquela pessoa, minha filha, você ainda tem dúvidas que esse mundo é um vale de lágrimas? Aí foi elencando. Talvez a gente tenha mais contrariedades neste mundo do que alegrias. Observem no dia a dia da vida de vocês. Pessoas que são moídas pelo sofrimento. Moídas. Mas nós não perdemos a verdadeira alegria que é Cristo. Como dizia São Francisco de Assis. A verdadeira alegria é Cristo. Por isso que a pobreza, para ele, não fazia muita violência a ele. Luiz Martin pediu a Deus o sofrimento, para sensibilizá-lo para as coisas do alto. E logo depois veio-lhe uma inflamação no ouvido. Ali começou o Calvário. Queridos irmãos, que belo relacionamento de um pai com as filhas. Luiz Martin. Procurem conhecer a vida desse pai e da esposa também, Santa Zélia. Para a gente superar esse relacionamento tóxico que nós temos com os filhos e com os nossos cônjuges. Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Muito desses nossos relacionamentos que nós temos é para a morte e não para a vida. Não entendi, padre. Um exemplo, quando eu me relaciono com uma pessoa, quando eu faço amizade com uma pessoa, só no intuito de obter vantagens, que a gente diz que não é amigo, é colega. Mas digamos assim, eu finjo ser amigo de uma pessoa para eu obter vantagens. Esse relacionamento não é para a vida eterna. Esse relacionamento é da morte. O teu casamento é para o céu ou é para a morte? Você tem que suportar também as limitações do cônjuge. O teu relacionamento com teu filho, com teu pai, é para a vida eterna ou é para a morte? Cada um aqui se pergunte. Um casal que termina a vida juntos merece loas, merece aplausos, merece um grande louvor. Quem fica velhinhos ali, a atração física já ficou de lado, já vivem como irmãos, já vivem a essência do casamento. Queridos irmãos, nossa viagem aqui nesse mundo não vai terminar ali atrás não, no cemitério. Nós temos um caminho longo a percorrer
até a eternidade. É por isso que o Filho de Deus veio a esse mundo. Nesse mundo, por esse mundo nós temos que passar como Elias, na primeira leitura, do primeiro livro dos Reis. Ô leitura bonita. A gente escutou só um pedaço, mas Elias estava inflamado de amor por Deus. Imaginem sermos tomados por uma grande paixão pelo Senhor nosso Deus. O que é que dizia a primeira leitura? O profeta Elias entrou numa gruta, ao chegar ao Horebe, o monte de Deus. Ele caminhou tanto para chegar ao Horebe, o monte de Deus. Ele estava sendo perseguido por uma rainha, e o desejo dele era ver Deus. Então ele estava inflamado, o seu coração ardia de amor a Deus. E a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Primeiro veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava no vento. E quando o Senhor retarda a sua presença, a alma apaixonada fica ainda mais sedenta. A minha alma suspira por vós, ó meu Deus, como a corça suspira pelas águas correntes. Como o vigia suspira pela aurora, a nossa alma te deseja, Senhor nosso Deus. Passado este vento, veio o terremoto, o Senhor também não estava nele. Passado o terremoto, veio o fogo, o Senhor também não estava no fogo. Ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Olha o respeito, meus irmãos. Ele cobriu o rosto por estar na presença de Deus. Deus não é uma coisa qualquer, não é algo assim qualquer. Deus é Deus. E nós escutávamos no Evangelho que Jesus também prepara a manifestação da sua divindade aos discípulos. Domingo passado, vocês lembram? Nós ouvíamos aquele Evangelho no qual Jesus levava os discípulos, três, Pedro, Tiago e João, a uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Era a glória de Deus ali presente. Nesse domingo, o 19º do tempo comum, Jesus prepara o terreno para manifestar novamente a sua glória, a sua divindade aos seus discípulos. Propositalmente, ele manda os discípulos irem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele, Jesus, despedia as multidões que tinham sido alimentadas pelos pães multiplicados. Veem como Deus se revela especialmente a alguns, não a todos, mas a alguns. E depois de despedi-los, de despedir as multidões, Jesus sobe a um monte, como ele gosta dos lugares altos, se está mais próximo do céu, para orar a sós. E a noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. Vejam como a oração de Jesus não era rápida. O Evangelho diz, a noite chegou e Jesus continuava ali, ainda sozinho, em oração. Enquanto Jesus estava lá em oração, por volta das 3 horas da madrugada, a barca já estava em alto mar e era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã,
Jesus foi ao encontro dos discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Para Jesus, era tão natural andar sobre as águas, que ele disse para os seus: coragem, sou eu, não tenhais medo. Queridos irmãos, na nossa espiritualidade, para a nossa vida cristã, o mar tem um grande significado. O mar representa o mundo. Tem hora que o mar está tranquilo, mas quando o mar se agita, sai de perto. Tem tempos de pacificidade, mas há tempos em que os mares estão agitados. A barca pode virar, não tem aquele canto nas águas do mar da vida? Segura na mão de Deus. E eu digo a vocês, os mares estão agitados, mas a gente tem que andar por cima como Jesus. Hoje pela manhã, eu escutava a pregação de um padre, eu achei muito bonito o que ele falou. Aquele padre que foi bem caluniado, o padre Robson, lá do santuário do Divino Pai Eterno, coitado. Sofreu até provar sua inocência, mas ele dizia uma coisa interessantíssima. Ele falava assim: nesses tempos nos quais vivemos, quem não estiver em pé como adorador, não resistirá esses tempos tumultuosos. Só os adoradores irão suportar esses tempos difíceis. Prestem bem atenção, porque não vivemos tempos fáceis. Quem não gostar de rezar, quem não gostar de adorar, mas não adorar qualquer coisa, logicamente, Jesus, o único Deus, o Espírito Santo, o Pai, a esses três adoramos, o único Deus em três pessoas, não resistirá em pé. Todos desabarão. Nós que estamos aqui não aguentaremos. As coisas estão nos espremendo, estão se afunilando. Eu acredito muito que o tempo final está próximo. Estou fazendo nenhuma profecia. Porque a maldade do homem está transbordando. E clama aos céus por justiça. Maranatá, vem Senhor Jesus. Era o que Pedro queria, caminhar sobre os mares da vida. O chefe da igreja. Mas quando ele começou a andar, ele sabia que era o Senhor. O Senhor já estava próximo. Ele conheceu a voz do Divino Mestre. Então, Senhor, se és tu, se tu és Deus, que eu vá caminhando sobre as águas. E Jesus lhe disse: vem. Ele foi caminhando, mas uma hora ele perdeu o foco. Quantos de nós também na fé, acostumados à rotina, já não temos tanto o pensamento focado em Cristo, na Eucaristia, estamos gastando tempo demais com brigas, desentendimentos, outras preocupações, com a cobiça, a ganância, que nem aquelas virgens que dormem, porque o Senhor está demorando voltar, essa vida é longa, e a gente acaba se perdendo nas coisas ordinárias, corriqueiras da vida. Mas a gente não afunda rápido não, porque Pedro não mergulhou de uma vez, ele foi afundando, aí ele sabia para quem recorrer, a quem clamar. Salva-me, Senhor, estou perecendo. E o Senhor lhe respondeu: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou, e os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Nós somos pessoas em pé,
que estamos de joelhos. É o paradoxo da vida cristã. Disseram para mim que um pássaro, quando ele quer levantar voo, ele dobra as perninhas dele, né? E mostraram o vídeo que era um pardal, ele dobrava as perninhas para ele poder alçar voo, para ele ter como que mais impulso no voo. É que nem um corredor, alguém que tem que pular um obstáculo, ele vai para trás para poder ter mais dinâmica no pulo. Quero aplicar isso à vida espiritual. Para ficarmos em pé, nós nos colocamos de joelhos. Para sermos impulsionados para o céu, nós dobramos os nossos joelhos para adorar o Senhor. E lembrem, só ficará de pé aquele que estiver de joelhos, aquele que for um adorador. São tempos difíceis, e eu digo, olha, no livro do Gênesis, o diabo já tinha se disfarçado, embora muito mal disfarçado, porque era de serpente. Imagine, qualquer um de nós aqui ficaríamos assustados. Hoje, ele é muito sutil. Uma coisa que o diabo não quer é que nós saibamos que ele existe. É que nem um ladrão que vem roubar a nossa casa, ele não quer saber, ele não quer que a gente saiba que ele vai arrombar a nossa casa. Então, nós nos preparamos para as incursões de Satanás por meio da oração. Há uma grande influência maligna nesse mundo e não se fala mais disso. Parabéns para aqueles que estão começando aí a quaresma de São Miguel. Parabéns. É assim que vencemos o mal. Viu, queridos? O mal, ele está bem disfarçado. Ele entra por meio da moda, da televisão, enfim, da cultura, e que a gente não acha malícia nenhuma. Olha, uma coisa que eu ia falar para vocês, o seu filho se enfeitar de capeta, de diabo, você só ri e acha engraçado. O menino lá na escola, botar chifre na cabeça, alguém, não aqui da paróquia, mas um filho espiritual aí de uma paróquia, eu sem querer fui olhar lá no status dele, né? Sem querer. O dedo foi lá em cima, sem querer. Aí ele tinha postado uma foto com a esposa dele, aí tem esses filtros de celular, que ele colocava 2 chifres na cabeça dele e 2 chifres na cabeça da mulher. Eu não sei se era aquele estado de vida quando se trai, né? Mas eu acho que eles queriam imitar o diabo. Não, isso não tem problema nenhum, padre. Entende? É desse jeito mesmo. Ao invés de se trajar de santos, parece que a gente gosta, meus irmãos, dessas coisas do mal, do mal, do mal. E a gente não acredita mais em uma influência maligna, uma influência espiritual maligna sobre as famílias, sobre nossas vidas. O alerta foi dado. Fiquemos então, queridos irmãos, em oração, porque quando chegar a hora, ficaremos em pé diante do Filho do Homem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.